Olá, boa noite para quem está entrando, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Monte, tenho 18 anos, sou vice-presidente da UPA Sucupira, onde hoje daremos o pontapé inicial de uma conferência aí de assuntos doutrinários. E hoje teremos, o nosso assunto será eleição. Um assunto muito bom, um assunto também muito polêmico por muitos. E sejam bem-vindos. E, gente, eu queria pedir um favor para vocês, rapidinho, vai no grupo do WhatsApp de vocês, divulga lá, começou, vamos embora, que vai ser muito bom. Tenho certeza que vocês vão amar. Divulguem lá para os amigos de vocês, chamem os amigos de vocês, coloquem no grupo do WhatsApp, do Instagram mesmo, envie aqui o aviãozinho, manda um aviãozinho aqui para aquele seu amigo e que você tanto gosta, que se você ama ele, você gosta dele, você vai querer que ele participe também dessa live, você vai querer que ele assista essa live com um servo do Senhor que eu admiro demais. Então, vou dar aqui um minutinho para vocês ir lá no grupo do WhatsApp, tira print aí. Se tirar print e postar, me marca, tá? Me marca, meu arroba é Edson Monte, __, pode marcar lá, fazendo propaganda. Marca o Instagram da UPA também, tá? Marca o Instagram da UPA. Vamos lá, sejam bem-vindos, Vitor que tá entrando, Erison. Deixa eu ler aqui alguns comentários que estão aqui. Juliana, graça e paz, Juliana. Alô, primão, gatão. Boa noite, tia. Nanda, seja bem-vinda. Só mutar aqui. Vamos lá. Manda aí, perde tempo não, manda pra mais 10 amigos aí, ó, esse aviãozinho. Manda pra mais 10, que eu tenho certeza que eles vão gostar do que vai ser falado aqui. Na verdade, não é nem questão de gostar, é o essencial que nós precisamos ouvir, né? A palavra de Deus, a gente não precisa simplesmente gostar da palavra, né? A gente tem que ouvir e acatar aquilo que é falado, é retratado pela Bíblia. Então, quem tá aí em casa, pega a Bíblia também. Pega a Bíblia, pega a espada. Vamos se preparar, né? Se preparar porque a gente tá de quarentena. A gente tá de isolamento social. Não tá de férias. A gente não deixou de ser cristão. Não deixou de ser igreja. Apesar de muitas coisas que acabam acontecendo no dia a dia, distrações, ocupações, mas temos que ter na nossa cabeça o nosso compromisso, nossa mente, o nosso compromisso com a obra de Deus. Então, gente, eu vou me apresentar novamente, que entrou pessoas novas, e a gente vai dar início, tá bom? Para que o tempo a gente não venha aqui... Isso mesmo, é o primeiro ponto, corrigindo aí, muito bom. É o primeiro ponto dos novos pontos que a gente vai tratar aqui sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação, isso aí vai ser como se fosse uma cronologia, né? Que a gente vai estar tratando aí. E hoje é acerca de eleição. Vou me apresentar aqui novamente, meu nome é Edson Monte. Tenho 18 anos, eu sou o atual vice-presidente da UPA Sucupira. Estou aqui representando também Federação Centro de Pernambuco, a qual eu sou vice-presidente. A Sinodal Central também, a qual eu sou sou vice-presidente também, eu era presidente. E estou aqui para conduzir uma live onde vai ser tratado um assunto muito bom, muito importante, beleza?
Tem um comentário aqui. Show, show, show. Show, Breno. Muito bom mesmo. Eu não consegui me conectar a essa live. Eu tinha visto já o post dela, mas eu não consegui me conectar. Mas pelo visto foi muito boa mesmo. Então, gente, vocês me conhecem já, né? Todo mundo tá aqui. O nosso convidado de hoje é um convidado, eu sou suspeito para eu falar dele, né? Sou suspeito, é um cara que admiro demais, um cara que me acolheu, me ensinou muita coisa. E esse pastor que vem hoje aqui, um pastor, um amigo, companheiro, esse cara é surreal. Surreal mesmo. Vou convidar ele aqui, vou enviar aqui a solicitação para ele. É o reverendo atual pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira e também o atual conselheiro da UMP Sucupira. Tá, tô só aguardando aqui. Pastor, se o senhor estiver conectado, o senhor aceita aí. Olha ele aí. Pastor, boa noite, graça e paz. Boa noite, Edson. Graça e paz a todo mundo que está aí assistindo. Show, show. Pastor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, muito obrigado por estar aqui, ter se disponibilizado para nos trazer algo da parte de Deus, né? E nos ensinar um pouco da palavra dele. Então, nesse momento, eu queria deixar aberto para o senhor se apresentar e logo após faremos uma oração e iniciaremos já com o tema da live. Bom, para quem não me conhece e para quem vai assistir posteriormente no YouTube, não sei se a UPA vai deixar botar, né? Se deixar, eu vou tentar botar. Eu estou também aprendendo aí, vi aí alguns comentários, algumas pessoas dizendo que é a primeira vez acho que foi a nossa superintendente, a primeira vez que eu estou participando de uma live, e a gente está aprendendo um bocado de coisa aí nessa pandemia, a mexer aí com a tecnologia, né, com as coisas. Também eu estou aprendendo. Eu já perdi 2 vídeos que eu não consegui botar ainda, né? Eu espero não perder esse aqui também. Mas aí, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Silva, eu tenho me apresentado assim, Fábio Silva. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, na qual o Edson Júnior, ele é vice-presidente da União Presbiteriana de Adolescentes. Eu cumprimento a todo mundo que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor, eu gosto de estar lendo os comentários, porque fica uma coisa até um pouco legal na live, é que comentaram aqui que o senhor, colocaram até assim, eu vou ler o comentário, tá? Pode ler. Reverendo Fábio, o senhor quebrou o contrato com o MP? Não quebrei o contrato com a MP, não. A MP está de férias, está descansada, não falou comigo muito esse final de semana. Eu puxei assunto, mas eles vão voltar das férias. Agora eles vão voltar. Agora que eles viram que a UPA puxou o senhor aí. Daqui a pouco o presidente da UMP vai falar de novo aí sobre essas férias. Daqui a pouco ele digita. Daqui a pouco ele está digitando por aí. Então, bom, pessoal, vamos fazer uma oração agora. Eu vou fazer uma oração. Peço para quem está aí em casa também tenha reverência na oração, porque a gente não só deve ter reverência dentro do templo, né? Em todo canto. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, oremos. Santo Eterno Deus, Pai nosso que está no céu, Senhor Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado pela tua graça. Ó Pai, muito obrigado pela vida, Senhor, que o Senhor nos deste. Muito obrigado por contemplar tuas maravilhas, por ter acordado hoje, Senhor. Muito obrigado pela vida do reverendo Fábio, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse homem servo do Senhor, esse pai de família incrível, que o Senhor continue abençoando ele e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.
Então, Aí, pastor, o comentário da conselheira agora. eita, sim, ó, o senhor quer ler? O senhor quer ler? Tanto faz, pode ler, valeu. Leia esse, pode ler, pode ler. Cuidado, Breno, a UPA tá ligada. Se vacilar, a gente pede emprestado do conselheiro. Olha, olha, Vamos lá. cuidado. A UPA tá ativa, Daqui a papai. pouco, daqui a pouco o Breno responde aí. Vamos lá. Então, pastor, o senhor pode dar início aí ao momento, né? E como, não sei, a maioria deve saber, como tá no post da gente, é que hoje nós estamos dando início à Ordem da Salvação, né? Uma série de estudos sobre a Ordem da Salvação e hoje o tema é eleição, é eleição. Ainda dá tempo, tá, de enviar um aviãozinho, aperrear aquele teu amigo que saiu da live, que não votou, que não entrou, aperreia ele, que dá para ele entrar, porque eu tenho certeza que ele vai precisar ouvir isso aqui. Beleza? Então, vai lá, pastor. Aí é com o senhor agora. Eu queria, antes de começar a falar propriamente no assunto, eu queria fazer duas considerações. Né? A primeira consideração é que eu não sou um estudioso profundo. Eu sou pastor, mas não sou especialista no assunto. Eu não sou um teólogo que vive na área acadêmica, não sou professor. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi é aquilo que eu uso para aplicar na igreja. Então, a gente vai encontrar pessoas muito mais especialistas no assunto, pessoas que fizeram pós-graduações e tudo mais. E, inclusive, a gente pode ver aí muitos vídeos, né, nessa fase que a gente está, de pessoas que têm uma capacitação muito maior. Mas aí eu vou falar como um pastor, né, como alguém que conduz o rebanho, no caso aí da igreja de Sucupira. E a segunda consideração que eu queria fazer, né, é que, para tratar desse assunto sobre eleição, a gente precisa ter um outro assunto como requisito. É um requisito básico. Para ficar mais claro, a gente precisa de uma informação anterior para poder assimilar bem isso aí. Então, em cima dessa segunda consideração, eu queria falar que o assunto pode se tornar polêmico, né? Pode se tornar um assunto polêmico e que a polêmica não vai levar em canto nenhum. Não adianta a gente discutir, porque esse assunto da eleição não é um assunto que se discute de hoje. Né? A reforma protestante a gente já tem mais de 400 anos, né? E esse assunto já se lida com ele há muitos anos, e há muitos anos que se debate, se discute, e a gente vai ver que não vai chegar um consenso para todas as pessoas. Cada um tem um jeito de olhar. Mas eu quero dizer com essa segunda consideração que, para a gente tratar de eleição, a gente precisa conhecer um pouco da soberania de Deus, a soberania divina. Então, para a gente entender eleição, e aí não adianta a gente discutir eleição se a gente não compreender a soberania. É preciso a gente entender a soberania. O que é que a gente pode entender a soberania de Deus? Quando a gente fala da soberania de Deus, a gente está falando da sua onipotência. A gente diz que Deus é todo-poderoso. E quando a gente fala de soberania, a gente está falando de poder. Né? Quando a gente fala de um soberano, a gente está falando de alguém que tem poder. Alguém que é soberano é alguém que tem a qualidade de quem exerce seu poder de modo extremo. Então, é como um rei, ele tem a autonomia, tem a condição de exercer o poder de modo extremo e não ser questionado, não ser repreendido ou qualquer outra coisa desse tipo. Né? Então, Deus é soberano na sua pessoa, como criador de todas as coisas, e ninguém pode questionar a soberania de Deus. Então, se a gente entende isso, a gente entende que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus é todo-poderoso, aí fica mais fácil de a gente entender a eleição de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro requisito que a gente precisa, no meu ver, tá certo? É a gente entender a soberania de Deus.
Porque um Deus que é limitado, um Deus que é pego de surpresa, um Deus que não sabe o que vai acontecer em determinados momentos do nosso futuro, é um Deus que não é todo-poderoso. Algumas pessoas rebatem esse argumento, alguns estudiosos rebatem esse argumento, mas esse é o argumento que nós, de linha reformada, observamos. Deus é um Deus soberano, ele é todo-poderoso, é um Deus que ele é onipotente e não há outro ser que tenha condição maior do que a dele. Ele é a condição máxima. Como diz os estudiosos, é a causa não causada, né? A filosofia, a causa não causada. Deus não teve ninguém que causou ele, né? Deus é o princípio de tudo, é o alfa, né? Então, como ele sendo o princípio de tudo, Deus ele não tem ninguém que o anteceda, né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Esse é o requisito básico. Agora, como é que a gente pode entender eleição, né? A gente vai achar diversos conceitos e definições a respeito da eleição. E a gente, quando nós falamos da questão da polêmica, que pode ser um assunto polêmico, né, a gente vai ver que a linha reformada, a linha que a Igreja Presbiteriana do Brasil segue, a igreja da qual nós fazemos parte, é uma igreja que tem dentro da sua doutrina a predestinação, que é um outro nome para a eleição, né? Então a gente vai encontrar algo e a gente precisa verificar isso em níveis, né? Então, como que a gente podia ser do abrangente, que é a predestinação, onde Deus estabelece todas as coisas, Deus determinou tudo no universo, né? Então, a gente vai encontrar como sendo a doutrina bíblica, segundo a qual Deus já determinou o destino eterno de todo ser humano, tanto dos que se salvam como dos que se perdem, né? Então, essa definição que eu acabei de dar para vocês é encontrada lá na pergunta número 20 da obra do reverendo Adão Carlos Nascimento, publicado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem o título de A Razão de Nossa Fé, né? Inclusive, uma das UPAs do nosso presbitério trabalhou esse tema agora recentemente, nem me lembro qual foi. Mas justamente em cima desse livreto, é um livreto pequenininho, muito bom, né? Tem uma linguagem muito fácil, muito acessível, exatamente esse aí. Eu nem sei, nem olhei, não sei se Edson pode dizer aí a edição desse livreto, né? Eu estou com um aqui, que foi de 2003, a primeira edição, 8ª impressão, mas essa aí que o Edson tá mais recente, uma das mais recentes, bem aí no 2010. 2010. 2010. Primeira edição ou segunda? Aí perto de 2010 deve falar se é a primeira edição, se é 10ª impressão. Ele só tem dizendo edição, né? Qual é a edição? Cultura Cristã 2010. Ah, é a terceira edição. Terceira edição, né? Pronto, eu estou aqui com a primeira ainda, mas não vai diferenciar muita coisa, né? Mas é justamente a definição para predestinação, né? Então a gente começa com esse conceito muito abrangente, né, de eleição, onde envolve todas as coisas, e depois a gente passa vai restringindo, de modo que a eleição é referente a pessoas, né? Então, por exemplo, a gente vai ver na primeira edição da Bíblia de Genebra uma definição sobre eleição a partir do verbo eleger, que diz assim: significa selecionar ou escolher. De acordo com a Bíblia, antes da criação, Deus selecionou dentre os da raça humana aqueles que seriam redimidos, justificados, santificados, glorificados em Jesus Cristo. E aí, como uma das referências bíblicas para esta definição de eleição, a gente vai encontrar lá Romanos 8, de 28 a 39, falando a respeito disso aí, né? Quem puder depois acompanhar,
vai ver aí, principalmente aí no verso 30 de Romanos capítulo 8, né, que e os predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou a esses justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Né? Então, aí é a coisa mais específica para ser humano, porque quando a gente fala de predestinação, a gente fala da criação toda, completa. Né? Quando a gente fala da eleição, a gente fala mais especificamente referente a pessoas. E a gente ainda pode encontrar, dentro do tema eleição, a gente ainda pode encontrar algo mais específico ainda, que é a eleição incondicional. Né? A gente vai encontrar a questão da eleição incondicional, onde a gente vai observar que a ênfase da eleição incondicional, ela é referente à questão mais da depravação. Né? Um dos pontos das doutrinas da graça, né? A gente tem a depravação total como primeiro ponto, a gente tem a eleição incondicional como segundo ponto. E quando a gente fala de eleição condicional, a gente leva aí em conta, tem aqui dentro da Bíblia, primeira edição da Bíblia de Genebra, tem aqui o assunto sobre teologia reformada, ele fala assim, se os pecadores são tão desamparados em sua depravação, como a Bíblia diz que são, incapazes de conhecer a Deus e relutantes em buscá-lo, então o único meio pelo qual eles podem ser salvos é quando Deus torna a iniciativa de mudá-los e salvá-los. É isso que significa a eleição. É Deus escolhendo salvar aqueles que, sem sua soberana escolha e sua subsequente ação, certamente pereceriam. E está relacionado também à questão do mérito. Né? A eleição incondicional, eu gosto muito de usar o texto lá de Deuteronômio. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 7, né? Que usa uma expressão na edição atualizada muito interessante, né? Que a gente vai ver aqui, Deuteronômio 7:7, diz assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Eu me apego muito a essa expressão aí, afeição, porque nós, seres humanos, a gente tem essa coisa de se agradar das pessoas, muitas vezes pela afeição. Né? Temos até aquele negócio assim de a simpatia à primeira vista, né? Rapaz, eu gostei demais de fulano, ou então o inverso, não fui com a cara de cicrano. Né? Então a gente tem esse tipo de coisa assim. E o texto diz que não houve afeição da parte de Deus. Deus nos escolheu porque a gente era melhor, mais bonito ou mais numeroso. Né? Deus escolheu dentro dos seus próprios critérios, baseados nele, não em nós. Então, é a eleição condicional, mais específica ainda, quando se trata daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos, sem ter mérito algum. E a gente vai encontrar ainda em cima dessa questão da eleição, várias discussões, vários temas, né, que não só leva para a gente discutir essa questão, como é que eu vou entender isso, que Deus predestinou, que Deus escolheu, se eu quem toma a decisão. Né? Então a gente vai, por exemplo, eu gosto muito de usar a ilustração, né, quando a gente, quem se torna pai, né, quem vivenciou já a experiência de ser pai, a gente vai, por exemplo, encontrar situações de quando a criança é pequenininha, né, ainda na tenra idade, e está aprendendo a fazer as coisas, e ela fica mostrando para os pais, né, aquilo que ela aprendeu. Olha o que eu aprendi, olha, agora eu sei como é que é. Então, a visão daquela criança, às vezes, é uma visão bem limitada, né, dentro daquele mundo que ela está. Ela acha que ela sabe tudo, no entanto, ela não sabe nada. Né? Só depois, quando ela vai crescendo e quando chega na fase adulta, que ela percebe que ela não sabia nada e que ela aprendeu ao longo do tempo.
nós muitas vezes somos assim, a gente pensa que a gente escolhe Deus, mas na realidade foi Deus quem nos escolheu. Principalmente quando a gente é novo na fé, né? Quando a gente é novo na fé, a gente às vezes tem a tendência, talvez até pela influência que a gente tem muito grande, né, nas mídias, né, e também ao nosso redor, das igrejas, podemos assim dizer, de linha não reformada e até pentecostal, né, que nós é que tomamos a decisão. As pessoas na rua pensam, a influência é tão grande que as pessoas na rua pensam que para se converter ela precisa ir para a igreja e levantar a mão, né? E não é levantar a mão que estabelece que eu aceitei a Deus ou não, né? Então, Deus é quem nos escolhe e às vezes a gente nem percebe quando foi escolhido por Ele. A gente só vem tomar consciência depois de um certo tempo, quando o Espírito Santo confirma em nós essa conversão, essa mudança de vida que nós chamamos de conversão, né? Além dessa questão de que a gente vai encontrar sobre a gente escolher Deus e não Deus nos escolher, a gente também vai encontrar um problema muito grande dentro das igrejas reformadas. Um problema relacionado à pregação do evangelho, né? Então, tem pessoas que entendem de forma errada a eleição, a predestinação, e acabam muitas vezes achando que não precisa evangelizar, porque como Deus predestina, como Deus escolhe, como Deus é quem estabelece, aí acaba muitas vezes achando que não precisa evangelizar, não precisa fazer nenhum esforço para falar a palavra, mas a gente vai encontrar situações que provam o contrário, né? Principalmente no Novo e no Velho Testamento, a gente vai encontrar situações que provam o contrário. Deus quer que a gente anuncie as boas novas de salvação. Porque se nós não anunciarmos, as pessoas não vão tomar conhecimento. A gente sabe que aquilo que Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então as pessoas só serão libertas se elas conhecerem a verdade. Quem anuncia a verdade somos nós que fomos escolhidos por Deus. Então, o fato de a gente ser escolhido, o fato de Deus ser soberano, não nos dá o direito de cruzarmos os braços. A gente precisa, de fato, anunciar as boas novas de salvação. Eu costumo dizer, e isso também já ouvi, já de outro pastor, que nós fomos chamados para a agência de marketing. Nós não fomos chamados para a agência de colheita, né? Porque quem colhe aí as novas almas é o Espírito Santo que faz isso. É Deus quem dá o crescimento. Nós somos apenas para anunciar, nós somos da propaganda. A gente precisa ir lá e anunciar as boas novas de salvação. Quem vai se converter, isso é papel do Espírito Santo, é atribuição dele, é ele quem decide, é ele quem escolhe. A nossa obrigação é falar, anunciar, pregar o Evangelho de Jesus. Eu não sei, eu falei, eu acho que bem superficial, né? E como eu vim mais pronto para tentar responder perguntas do que falar, mas ainda posso falar mais um pouco, se for o caso, né? Sobre outra coisa que a gente pode observar é que quando Deus escolhe... Ainda tem um tempo, pastor. Tem um tempo, né? Desculpe interromper. Eu queria chamar a questão assim para a questão filosófica da lógica. Quando Deus... Isso não é só em relação a Deus, isso aí a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. Quando algo é criado, o seu oposto é criado automaticamente, por inferência, né? Então, quando eu estabeleço o sim, automaticamente eu estou dizendo que existe o não. Então, a gente vai encontrar também nessa questão da eleição que tem aqueles que não foram eleitos. Tem aqueles que foram eleitos, automaticamente vai haver aqueles que não foram eleitos, né? Então,
Existe a questão da eleição e também a questão da reprovação, que a gente pouco fala, a gente quase não fala da reprovação. Mas existe aqueles que foram e que serão reprovados dentro do plano de Deus. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nós não temos autonomia para dizer quem é eleito ou quem não é eleito. Para dizer quem é convertido e quem não é convertido. O fato de alguém, por exemplo, se afastou da igreja, está fora da igreja, né? A gente tem o costume de dizer, se desviou. Né? Então, a gente pode dizer que a pessoa se desviou lá daquela igreja, lá daquela denominação, mas a gente não pode dizer que ela se desviou da fé, porque a gente não tem autonomia para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Né? Então, quando a gente leva isso em consideração, a única certeza que a gente tem de eleição a respeito de alguém é a respeito de nós mesmos. Né? A eleição, ela traz aí também a questão doutrinária da certeza de salvação. Então, a pessoa que é eleita, escolhida por Deus, ela passa a ter certeza de salvação. Não há como ser eleito de Deus sem ter essa certeza. Né? Tem ainda aqui uma nota teológica na Bíblia de Genebra que fala sobre eleição e reprovação. A primeira edição da Bíblia de Genebra fala de eleição e reprovação. E ele fala de uma coisa aqui bem interessante quando ele diz assim: se somos crentes agora, é porque fomos escolhidos. Se eu tenho certeza de salvação, se eu sei que Jesus me salvou e eu tenho certeza disso, é porque nós fomos escolhidos. Então, só aquele que é salvo em Cristo tem a certeza de salvação, é escolhido e ele pode ter essa certeza. Ele não pode ter a certeza mais por ninguém. Né? A gente sabe que Deus vai escolher o seu povo, que Deus está escolhendo aqueles que ainda hão de nascer, vão vir e fazer parte da igreja invisível, mas a gente não pode apontar, dizer quem é e quem não é. Mesmo que o texto ainda diga assim, pelos frutos conhecereis, mas eu não tenho autoridade de afirmar que é o que não é. Né? Eu não tenho essa autoridade. Então, são algumas coisas que a gente precisa levar em consideração na questão da eleição. E a eleição, ela tem como aspecto, né, não só a questão da fé, da esperança e também do amor. A eleição, ela produz transformação de vida, né, e isso pode ser visto, pode ser observado, pode ser notado pelos frutos de alguém. Mas a gente não tem autoridade para dizer se alguém é ou se não é. Juliana, nossa superintendente, aí colocou, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, a gente, é justamente isso. Nós temos a obrigação de pregar as boas novas de salvação para que aqueles que foram escolhidos, eles alcancem essa verdade e assim confirmem a eleição em suas vidas. Né? A gente vai, quando eu falei de situações tanto no Velho como no Novo Testamento, capítulo 18 de Atos, nos fala que Deus, através do Espírito Santo, falou com Paulo que Paulo tinha que pregar, porque naquela cidade onde ele estava, lá no capítulo 18, havia muitos escolhidos de Deus para serem alcançados pela pregação do Evangelho. Então, a nossa obrigação de pregar, né, é para que justamente aqueles que foram escolhidos por Deus sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Tem outra coisa também que o pessoal levanta muita polêmica, e eu vou falar só mais isso para você poder fazer aí as perguntas, se for o caso. É que quando alguma pessoa... Quando alguma pessoa fala de... Tem pessoas que falam de predestinação, de eleição, e aí entra em confronto com o livre-arbítrio.
E aí tem uma questão muito interessante que é preciso que a gente pare e observe. É que a autonomia de Deus de escolher não tira a nossa livre ação. Então, mas isso aí é contra o livre-arbítrio. Eu disse, olha, primeira coisa, onde é que está escrito que tem livre-arbítrio nas escrituras? Né? A gente, quando para estudar a palavra de Deus, a gente descobre que não existe livre-arbítrio. Porque, primeiro, a gente precisa pegar o conceito de arbítrio. Né? Quando a gente pega o conceito de arbítrio, a gente vai ver que é a faculdade de decidir, de escolher e de determinar. Quando a pessoa tem o livre arbítrio, diante desse conceito de arbítrio que envolve resolução, vontade, juízo, sentença de árbitro, então a pessoa toma uma decisão e ela não sofre a consequência da sua decisão. Só que isso não existe. Isso não existe. Nós sofremos as consequências da nossa decisão. Por quê? Só quem tem arbítrio, né, é quem é árbitro. Né? E árbitro o conceito, a gente pode observar, é de senhor absoluto. Nós não somos senhores absolutos do nosso próprio ser. Mas nós temos livre ação, ou seja, nós temos consciência e nós temos responsabilidade. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós estamos agindo livremente, é livre ação. Agora, eu vou sofrer a consequência daquela ação que eu tomei. Né? Se a ação for boa, eu vou sofrer as boas consequências dessa ação. Se a ação for ruim, eu vou sofrer as consequências ruins dessa ação. Então, ninguém deve parar e subestimar a capacidade de Deus em relação a isso. Deus nos criou robô. Não, Deus não nos criou robô. Né? Deus não foi uma produção em série, como numa fábrica. Cada um de nós tem uma sua própria digital. Né? Ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos em termos de pessoa. E Deus nos deu a capacidade de escolher, nós temos consciência. Né? Essa capacidade nem surpreende a Deus, nem Deus é pego de surpresa, e nem muito menos a soberania de Deus, né, em escolher me oprime na minha escolha. Por exemplo, eu vinha para aqui para a live e pensei, qual é a camisa que eu boto? Né? Então, Deus não me oprimiu, me pegou pelo pescoço, botou a faca em mim, disse, você vai escolher essa camisa cinza escura aí, porque eu, na minha eternidade, escolhi que você vai participar da live lá com o Edson com essa camisa cinza escura. Não existe isso. Né? Eu escolhi, né? E digamos que, vamos dizer aqui, não é querendo de maneira nenhuma sabotar minha esposa, não. Vamos dizer que essa camisa tivesse mal lavada, e tivesse com alguma coisa que trouxesse alergia para mim, né? Então, como eu não parei para observar, né, aí vesti uma camisa que está com algum produto químico ainda aqui, né? Daqui a pouco eu iria estar me coçando. Eu estou sofrendo a consequência de ter escolhido uma camisa que não estava bem lavada, né? Então, nós sofremos a consequência dos nossos atos, da nossa escolha, na nossa livre ação, né? Sejam elas boas ou não. Mas isso não... Eita, meu Deus, né? Olha, isso é até um jargão, né? Mas Deus falando, ai meu Deus, não daria certo. Mas vamos lá, né? Deus botar a mão na cabeça, rapaz, eu tinha estabelecido na eternidade que no dia 6, quando ele fosse fazer a live lá com o Edson, era para ele vestir branco, ele foi e botou cinza. Deus foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa. Né? Deus sabia muito bem que eu ia escolher essa. E eu ia, na minha escolha, olhar essa ou aquela. Né? Então, nem a minha escolha surpreende a Deus, e nem Deus me oprime na sua vontade eterna já estabelecida antes da criação do mundo. Né? Eu não sei se eu abordei tudo que deveria abordar,
né? Ó, Eu me sua preparei para uma esposa, conversa bem informal, mas aí eu fico aí, se tiver alguma coisa aqui para perguntar, a hora é essa, né? Fica aí à sua vontade. esposa colocou aqui, sua esposa, ela Ah, colocou o seguinte, eu gosto de ler os comentários, eu sou um cara bem democrático. Ela colocou o seguinte, na próxima live eu vou deixar a sua camisa já separada. não, a camisa tá bem lavada, amor. Tá cheirosinha, bem lavada, fique tranquila. Vamos lá. Então, pastor, tenho algumas perguntinhas aqui separadas para o senhor. Eu queria começar por uma que eu achei bem interessante. Que é o seguinte, era para o senhor explicar 1 Timóteo, capítulo 2 e os versos 3 e 4. Eu vou ler aqui, tá certo? Do verso 3 ao verso 4, não é isso? Isso. 1 Timóteo, capítulo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu acho que a pergunta, a explicação deve estar em cima, já que a gente está falando de eleição, né? Deve estar em cima aí que deseja que todos os homens sejam salvos. Deve ser isso, É né? isso mesmo. Olha, a palavra de Deus ela não se contradiz, certo? Não há como a palavra de Deus entrar em confronto. E quando Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está num período, né, em que o povo de Deus está numa transição. Né? É uma transição que nós hoje talvez nem sentimos mais, apesar de ainda ter algumas discriminações em locais diferentes, em países diferentes, mas não está tão evidente mais em nossa cultura, em nosso meio, o problema que existia lá no problema da época de Paulo. Esse problema aí que Paulo escreve dessa maneira, Timóteo, está relacionado com um problema que a gente pode encontrar lá em Atos, quando Pedro é mandado falar com o centurião. Então, Pedro, judeu, ele tinha uma ideia de que o plano de salvação era apenas para os judeus. Apenas para os judeus. É tanto que a gente vê o problema que existe com os samaritanos. Jesus usa um samaritano para falar de uma parábola, porque havia esse problema. Então, para os judeus, o povo de Deus eram eles. E o plano de salvação de Deus não era mais para ninguém. Só que Jesus veio e rasgou o véu de cima a baixo, né? E como diz no Evangelho de João, capítulo 1, lá, versos 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse texto abre o leque além dos judeus. Agora, o plano de salvação não é mais relacionado a uma etnia, mas a todo aquele que crê. Então, quando diz assim que o qual deseja que todos os homens sejam salvos, está se referindo, olha, não é só mais os judeus, mas também todos aqueles que não são judeus e que são chamados no evangelho de gentios. Então nós, por exemplo, brasileiros, em relação aos judeus, nós somos gentios. Então, quando fala que o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está falando aí de homens de todo o planeta, de todas as etnias, de todos os povos. Não necessariamente a totalidade da humanidade. Mas está falando aí de culturas diferentes, de etnias diferentes. Não tem mais agora, como diz Paulo, se eu não me engano, em Gálatas, não tem mais judeu e grego, não tem mais escravo, né? E ele faz um homem, mulher, liberto, escravo, judeu e grego, ele faz uns paralelos
chamando a atenção agora que o plano de salvação de Deus é para todo aquele que nele crê. Não tem mais rico e pobre, não tem mais branco e preto, não tem mais isso. Todos são filhos de Deus, no sentido de que a salvação pode alcançar qualquer um. Então, quando fala aí o qual deseja que todos os homens sejam salvos, não está se referindo à sua totalidade em si, mas está se referindo agora que o evangelho não é apenas para um grupo só, mas para toda a humanidade, e aquele que crê será salvo. A gente, como eu disse inicialmente, a gente não pode de maneira nenhuma fazer com que a palavra de Deus entre em confronto com ela. Em paralelo a isso, a gente pode observar um dos textos mais célebres que tem nas Escrituras. As pessoas costumam isolar os textos, né, mas a gente precisa observar bem. Por exemplo, qual é o texto mais célebre das Escrituras? Não sei se alguém aí vai digitar, né? Qual o texto mais célebre? Será que alguém arrisca aí o texto mais célebre? Né? Olha, referência realmente é uma coisa difícil, referência bíblica é uma coisa difícil para muita gente. Para mim mesmo, eu tenho dificuldade de decorar endereço, né? Então, eu preciso me esforçar muito. Mas o texto mais célebre, que todo mundo cita, e até não crente cita, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem gente que quando anuncia esse versículo aí, isso, dona tia Rose, João 3,16, quando as pessoas anunciam esse versículo, muitas vezes usam para tentar dizer que justamente é aquilo que a impressão que Paulo deu quando escreveu para Timóteo, que é a totalidade, não se refere à totalidade. Principalmente porque se a gente for continuar o texto, né, a gente decora João 3,16, mas não observa o resto. 17 assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, verso 18, quem nele crê não é julgado. E o que não crê está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então veja aí que o versículo mais sério das Escrituras, ele não fala da totalidade. Deus enviou o seu Filho porque amou o mundo de tal maneira, porém, quem nele crê não será julgado, mas quem não crê será julgado. A nossa superintendente está fazendo aí uma pergunta, né? Uma pergunta. Quando diz Deus... Você vai ler? Pode ler. Não tem prazer na morte do ímpio. É que, de fato, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não há satisfação. Olha, quando a gente fala morte de ímpio, e aí eu não queria misturar aqui assunto religioso com política, mas a gente está vivendo num momento de intolerância, e não sei quantos se lembram do episódio do governador do Rio de Janeiro descendo do helicóptero assim, e vibrando com a morte do camarada lá no ônibus, que foi atingido pelo tiro. Olha, eu não sei se aquilo pode ser chamado de prazer com a morte do ímpio. Mas se aquilo for prazer com a morte do ímpio, não existe esse prazer em Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus também não vai passar a mão por cima por cima da cabeça do ímpio. Se o ímpio teima em fazer, Deus vai punir. Tá? Vê que coisa interessante. A gente tem costume, eu acho que nem existe mais esse tipo de coisa. Antigamente tem aquela caixinha de puxar versículo, né? Só saiu os versículos bênção. Né? Não saía nenhum versículo puxão de orelha. Nessa pandemia que a gente tá... A galera colocava lá, né, pastor? Agora tem uma bibliazinha pequenininha que sai uma tirinha, que sai o versículo. E só sai versículo bênção, né? Só sai bênção. Então eu acho interessante, assim... Ela fez outra pergunta, foi... Depois aí Beatriz está me dizendo aqui que ela fez outra pergunta, depois eu vou tentar ver qual é a outra pergunta. Mas eu queria chamar a atenção aí para essa questão do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem outra pergunta não, pastor. Só tem essa. Só carregou aquela. Só tem essa? Tá, tudo bem.
Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas veja como Deus trata o ímpio, né? Nessa pandemia, estamos vendo muitas pessoas citando o 2 Crônicas 7,14. É muito bonito Crônicas 7,14, né? É quase um poema, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É uma declaração de amor, praticamente. Tá? Só que as pessoas pegam e isolam isso aí. Aí você desce lá no verso 19 e diz assim, ó, porém, se vós vos desviardes, Deus está falando ao mesmo povo. Né? Lá no verso 14 é o mesmo povo que Deus está falando no verso 19. Se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei um provérbio e motejo. Motejo significa dito de zombaria, gracejo picante, censura. Ele vai transformar a casa numa situação tão grande que quem passa tira, como a gente diz na nossa linguajar, quem passa tira onda. Entendeu? Então o desprezo de Deus vai ser tão grande para essa casa que quem vê aquela casa desprezada vai zombar. Né? Então veja que isso aí não é satisfação de Deus. Deus não está satisfeito. Agora, Deus, como é justo, como Deus é justiça, então Deus o que é que faz? Olha, se você me seguir e atender os meus estatutos, você vai ser abençoado, você vai ser querido, você vai ser amado, você vai ter tudo de bom que se possa ter como servo de Deus. Agora, se você não atender, Deus vai punir. Né? Então, está aqui o texto. Então, é muito bom citar 2 Crônicas 7,14 e esquecer de 2 Crônicas 7,19. Né? É muito bom. Né? Infelizmente, as biblinhas de hoje, ou as caixinhas de promessa, não tem 2 Crônicas 7,19. Né? Então, é preciso que a gente observe que Deus é um Deus, antes de ser um Deus de amor, também é um Deus de justiça. Deus amou o mundo de tal maneira, mas se o ímpio não reconhecer o que ele precisa fazer, ele vai ser julgado porque não creu em Jesus. Olha, eu não sei quanto tempo, eu não sei que hora que a gente começou exatamente, mas alguém... A gente, eu acho, aqui não está contando para mim, mas eu estou contando aqui no relógio. No meu relógio está faltando 3 minutos. Misericórdia. Então vá lá, se tiver só faltando 3, quiser, a gente pode encerrar e recomeçar, ou então a gente pode dar um desfecho. Fica à vontade. Eu acho que a gente pode dar... como a tia Rose falou, pessoal, essa live vai ser toda quarta. Toda quarta teremos uma live com temas da Ordem da Salvação, que são 9 temas. E esse é só o primeiro tema, entendeu? Então, quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas, vai ter uma nova live com um novo tema. E um novo convidado, sim, um novo convidado. Vai ser rodízio de convidados. E assim, o que eu queria pedir para vocês é que, se vocês gostaram desse modelo bem expositivo, comentem lá no direct daqui do Instagram da UPA, mandem lá no direct, digam lá, expositivo tá legal, perguntas é melhor e tal. Falem lá para a gente trazer a palavra de Deus de qualquer forma, né? De uma forma que seja boa para todo mundo. Pastor? Que fique boa para todo mundo entender. Posso colocar no YouTube, né? Pode. Eu vou deixar salvo aqui, vai ficar 24 horas salva. Pronto, faça isso. E aí eu pego baixo e boto lá no YouTube, e a gente pode fazer o seguinte, para aqueles que queriam fazer alguma pergunta, né? Aí depois, quando estiver assistindo lá no YouTube, é só fazer a pergunta, quando eu olhar, eu vou lá e tento responder.
Como eu disse no começo, eu não sou especialista, tá certo? Sou apenas um pastor, mas naquilo que tiver dentro do meu alcance, eu vou tentar responder para ajudar quem tiver com perguntas. Tá começando, né? Tá começando. Mandem perguntas lá pro Pastor Fábio. Aí encham lá o YouTube dele, o canal dele de perguntas. Quero ver. Edson, outra coisa, seria bom até para que os irmãos comecem a fazer as suas perguntas, já que vai ser toda quarta-feira isso, já anunciar qual vai ser o tema da quarta-feira que vem. Não sei se você tem condição de dizer, ô tia Eu Rose. não, agora eu não tô com acesso ao tema, não, que eu tô com o Vamos telefone ver aqui aqui que na comunicação. eu acho que tia Se Rose ou Ana a Beatriz vai colocar aqui. produção, Tia Rose e Ana Beatriz, se tiver como vocês colocarem aí o próximo tema, Olha aí, tia Rose está chamado. anunciando chamado, né? Então, Chama. Essa o produção é próximo muito tema vai ser o rápida, rapaz. chamado. Então, tudo que quem estiver assistindo e for participar na quarta-feira, né, já pode ir já pensando, lendo sobre o assunto, para tentar fazer perguntas. O convidado ainda não está definido, tá certo? Que Não, vai trazer a mensagem, eles estão verificando. E aí, a gente vai tentar também não pegar o convidado de surpresa, né? A gente vai não. deixar ele atento para o tema, para que ele possa se preparar. E aí, quando alguém perguntar alguma coisa, vai poder responder na próxima quarta-feira, na próxima live que for feita. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, o próximo tema é outro tema muito bom. Então, assim, chame os amigos de vocês para a gente cada dia mais aumentar a nossa comunhão, porque nesse momento é muito importante estarmos aqui juntinhos. Eu vou encerrar agora, porque o tempo, se eu não encerrar pela programação, a live se encerra por si só. E agora vamos fazer mais uma oração. Antes da oração, Pastor Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito Para mim foi obrigado um por ter. prazer falar, Mãe, viu? Deus abençoe a todos, né? E estou sempre à disposição, não só da UPA, como eu estou à disposição da UNP, da qual eu sou conselheiro, e também se a UPH se aventurar em fazer live, a SAP se aventurar em fazer live, e quiser que eu participe, eu estou à disposição, nós estamos aqui para isso mesmo. Estamos trancados dentro de casa, então o jeito é ficar à disposição das lives, tá certo? é verdade, isso é muito bom mesmo. Então, eu acho assim, a UMP, como ela tá de férias, ela não vai precisar tanto do senhor, né? Eu acho que como ela tá de férias, não vai precisar tanto. Ele já escreveu aí, ó, o MP com O UMP ciúmes. com o senhor. Então, vamos fazer um momento de oração final. Pastor, o senhor poderia orar nesse momento e para a gente encerrar a live muito. Parece que quando a gente fala de algo bom, o tempo passa muito Boa. rápido. É, O né? tempo voa Bom, espero que a live não seja cortada no meio da oração. Vamos lá. também. Pai Acho que Santo, não. Deus Eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento juntos. Nós estamos cada um isolados na sua casa. Nós sabemos aí que talvez nossa cidade possa entrar ainda com mais rigor no isolamento, mas mesmo isolados, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela comunhão dos santos, pelo privilégio e oportunidade de nós podermos interagirmos uns com os outros e tentar, ó Pai, trazer mais edificação para cada um de nós. Que nós possamos usar esses momentos, ó Pai, aqui virtuais, porém juntos, em nome de Jesus, para crescermos mais na Tua graça e no Teu conhecimento, como diz lá o texto de 2 Timóteo 3 e 4, e que a gente, Pai, possa, quando voltar à normalidade, a gente poder, ó Pai, aproveitar tudo aquilo que nós aprendemos na Tua palavra para contribuir no trabalho presencial da Tua casa, da Tua igreja. Abençoa cada um daqueles que estiverem assistindo, tanto os de Sucupira como os de fora de Sucupira, de outras comunidades, de outras igrejas. Abençoa cada um, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a crescer mais e mais no conhecimento da Tua palavra.